Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar na fantástica e super complexa dinâmica climática do Brasil. A nossa ideia com esta análise é ir muito além daquela simples previsão do tempo da TV, sabe? A gente quer entender de verdade quais são as engrenagens que governam esse território gigantesco. A gente organizou tudo de um jeito bem claro e direto, para que qualquer pessoa consiga dominar o assunto de vez. Então vamos começar. O nosso roteiro de hoje é bem enxuto e passa por 5 pontos essenciais. Primeiro, a diferença entre tempo e clima. Segundo, os elementos versus os fatores climáticos. Terceiro, as dimensões continentais do Brasil. Quarto, a ação das massas de ar. E, por último, os climas do Brasil. Ponto 1. Tempo e clima. A diferença. Sabe aquela confusão que a gente sempre faz no dia a dia? Bom, pegando carona nas fantásticas explicações do professor Glauco Machado do canal Coluna de Fogo, fica muito claro que o tempo é exatamente aquilo que a gente vê mudando pela janela, de uma hora para outra. É o estado momentâneo da atmosfera. Uma manhã de sol de rachar pode terminar com uma tempestade à tarde, certo? Isso é uma mudança de tempo. Já o clima é outra história, exige paciência. O professor Glauco Machado lembra que, para definir o clima, a gente precisa observar esse comportamento do tempo por um longo período, geralmente um mínimo de 30 anos. Ou seja, o clima é um padrão estabelecido a longo prazo e não um evento isolado. Para ilustrar bem essa diferença, olha só que exemplo genial inspirado na aula do professor Glauco Machado. Quando a gente diz "hoje o dia está quente e úmido", estamos descrevendo o tempo imediato, o fenômeno que está rolando agora. Agora, a segunda frase muda completamente a escala. A Amazônia é quente e úmida o ano inteiro. Aqui a gente já está falando de clima, é uma característica duradoura e totalmente previsível daquela região. Guardar essa regrinha simples evita muito tropeço conceitual básico. Ponto 2. Elementos contra fatores climáticos. Pessoal, existem só 3 elementos climáticos fundamentais: temperatura, umidade e pressão atmosférica. E aqui vai uma técnica de memorização de ouro do professor Glauco Machado. Decore apenas esses 3. A temperatura mede a intensidade do calor. A umidade é basicamente o vapor de água que fica retido no ar. E a pressão é literalmente o peso desse ar em cima da superfície. Se a gente gravar que os elementos são exclusivamente esses 3, a conta fecha fácil. Qualquer outra coisa que influencie a atmosfera só pode ser classificada como um fator climático. É uma regra muito simples, mas que salva vidas. E já que tocamos neles, vamos detalhar esses famosos fatores climáticos. Seguindo o que explicam Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira em Geografia Geral e do Brasil, os fatores são aquelas variáveis geográficas que brincam com os 3 elementos que acabamos de ver, alterando o comportamento deles. A latitude e a altitude, por exemplo, ditam se um lugar vai ser mais frio ou mais quente, dependendo da radiação solar e da altura. As massas de ar funcionam como caminhões invisíveis que transportam o ar seco ou úmido para lá e para cá. E olha que interessante o contraste entre a continentalidade e a maritimidade. Locais colados no oceano seguram o calor de um jeito muito mais estável do que os lugares lá no meio do continente. Além disso, o relevo e até as plantas completam a lista de modificadores. São esses fatores trabalhando todos juntos que assinam a identidade climática de um lugar. Ponto 3. As dimensões continentais do Brasil. A gente cansa de ouvir que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E é a mais pura verdade. Ele começa lá em cima, um pouquinho acima da linha do Equador, desce cortando quase toda a zona intertropical e ainda passa do Trópico de Capricórnio. É um estirão absurdo. Por causa dessa distância imensa, dizer que o Brasil tem um único clima não faz o menor sentido. O tamanho gigantesco do nosso território é o que garante essa mistura, esse mosaico incrível de diferentes influências atmosféricas. Ponto 4. Ação das massas de ar. Agora a gente chegou nos verdadeiros motores do tempo no país. Como destacam Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, em Geografia Geral e do Brasil, o nosso território sente a força de 5 grandes massas de ar durante o ano. Mas tem um detalhe aqui que é simplesmente fascinante. A massa equatorial continental, a MEC. Geralmente uma massa continental é seca, certo? Afinal, ela está no meio da Terra. Só que a MEC é extremamente quente e úmida. Por quê? Porque ela nasce bem em cima da densa floresta amazônica, ela suga toda a evaporação daquela natureza brutal, criando o que a gente chama de rios voadores na atmosfera, que saem viajando e distribuindo chuva pelo resto do país. E lá no outro extremo, temos a massa polar atlântica, que é fria e úmida, subindo do sul e batendo de frente com esse ar tropical todo. E é justamente quando essas massas super diferentes se esbarram que a mágica ou o caos acontece. Imagina a massa tropical atlântica, toda quente, cheia de umidade, dando de cara com a massa polar atlântica, que é fria, densa e pesada.
O resultado? A clássica frente fria. Esse choque de gigantes no céu é o que vira o tempo de cabeça para baixo, trazendo aquelas chuvas chatinhas e dias de muito frio, principalmente para o sul, para o sudeste e até em algumas partes do centro-oeste. Ponto 5. Os climas do Brasil. Começando a nossa viagem pelo extremo norte do mapa, a gente tem o clima equatorial, que manda na região amazônica inteira. Por estar ali coladinha no Equador e receber a umidade absurda daquelas duas massas que a gente viu, a MC e a MA, essa região tem uma marca registrada inconfundível. É quente e úmida o ano inteiro, sem folga. Chove muito. A pluviosidade pode chegar a 3.000 milímetros por ano. E tem um detalhe legal, como tem muita água no ar, essa umidade funciona como um amortecedor térmico. O resultado é uma amplitude térmica muito baixa. Em outras palavras, a temperatura quase não muda de forma drástica de um mês para o outro. Descendo um pouco para o grande coração do Brasil, entra em cena o clima tropical típico, que muita gente também chama de tropical central. Ele pega em cheio o centro-oeste e uma boa parte do sudeste. A grande sacada dessa região é que ela tem duas estações extremamente bem marcadas, e elas são opostas. A gente vê um verão muito quente e com chuva pra caramba, e depois um inverno que é mais frio, só que o grande problema do inverno ali é a seca. A umidade despenca e tem áreas em que a chuva praticamente desaparece durante os meses de frio. Seguindo para o interior da região Nordeste, a gente chega no domínio do clima semiárido, famoso na região do Sertão. Lá, as temperaturas lá no alto encontram um adversário cruel, a falta de chuva. Chove muito pouco, no máximo uns 800 milímetros por ano e de um jeito super imprevisível. Essa combinação faz dessa área a mais seca do Brasil inteiro. E olha como a geografia é incrível. Para sobreviver ali, a natureza teve que ser muito criativa. A vegetação é completamente adaptada para guardar a pouca água que cai. E é por isso que os cactos e aquelas plantas mais duronas reinam absolutos na paisagem. Para fechar o nosso giro pelo mapa, a gente cruza a linha do Trópico de Capricórnio e deságua no clima subtropical, que domina a região sul. Como a gente desceu bastante no globo, a latitude muda o jogo. A amplitude térmica durante o ano é bem maior. Sabe aquele desenho das 4 estações bem separadinhas que a gente vê nos livros? É lá que isso acontece com mais clareza. No inverno, o sul toma vento gelado direto da massa polar atlântica, então o termômetro despenca, tem geada e até neve de vez em quando nas serras. E ao contrário do centro do país, no sul não tem uma estação seca. As chuvas são fartas e caem muito bem distribuídas pelos 12 meses do ano. Para encerrar a nossa análise de hoje, a gente quer deixar uma provocação na mesa. Essa dinâmica toda que a gente acabou de destrinchar faz muito mais do que só mudar os mapas de previsão do tempo. Pensa um pouco com a gente. Como essas forças invisíveis, o calor, a chuva, as massas de ar, moldam o tipo de planta e bicho que sobrevive, ditam o ritmo da nossa agricultura gigantesca e até influenciam a cultura e o dia a dia das pessoas em cada pedacinho desse país imenso. No fundo, a geografia é viva e o clima é o grande maestro do espaço onde a gente vive. Pense nisso. Foi um prazer enorme fazer esse mergulho com todo mundo que acompanhou até aqui. Até a nossa próxima investigação.